Olá, meus amigos, bem-vindos de volta. Vamos começar agora a segunda parte da nossa apresentação da Cabala do Dinheiro. Nessa segunda parte agora, entendendo aquela fase toda, nós já compreendemos o que é o dinheiro, o que é a prosperidade, entendemos como administrar os nossos desejos. Então agora a gente vai ver uma forma prática, mais dinâmica, inclusive, de usar tudo isso que a gente aprendeu e como aplicar na realidade agora a Cabala do Dinheiro na nossa vida pessoal. A Cabala divide o universo do dinheiro em 4 planos, tá? Físico, emocional, intelectual e espiritual, certo? O plano físico, ele se refere a todas as necessidades básicas, é o uso do dinheiro para suprir as necessidades primárias de todos nós. Então, por exemplo, quando você precisa se alimentar, então você tem comida ou não tem comida, e logo você associa preciso comer. Isso está ligado ao plano físico, certo? O plano emocional, ele já não fica tão claro. O plano emocional, ele depende de quem você está favorecendo, Então, vamos pensar no seguinte: se você quer obter recurso para benefício de outra pessoa, ou se você quer obter recursos para benefício próprio, então, por exemplo, distingue o que? Se o benefício é seu ou de outro, Então, por exemplo, você quer obter recursos para a sua família, para dar uma vida melhor para sua esposa, para dar uma vida melhor para os seus filhos, para dar presente, Então, o plano emocional, tá? Ele se determina basicamente de acordo com a ação que você toma, Se ela é verdadeiramente uma doação ou se ela tem algum interesse, vamos supor, oculto por trás, certo? O mais importante, é a gente frisar que o emocional ele se equilibra quando a atitude tomada não seja para favorecer a si próprio em benefício próprio, tá? O intelectual, ele expressa a dimensão da sua estratégia mental, Você quer, quando você entra para o lado intelectual, você já não quer dinheiro só para suprir as suas necessidades físicas e emocionais, Aí o dinheiro já entra para ser investido em coisas maiores, em valores que você acredita, em coisas que você realmente acredita e entende que são corretas, como ações comunitárias, por exemplo, tá? Não é doação. O lado espiritual, ele já é totalmente oposto ao lado físico, tá? O plano espiritual, ele surge quando você abre mão do seu dinheiro para praticar a caridade, Então, na verdade, quando você pratica a caridade, se torna uma gratificação que vira para o seu lado espiritual, E a caridade, o lado espiritual, para entender corretamente, ele se completa pela satisfação de você estar ajudando outra pessoa, ajudando a alguém. Então, para ter harmonia na sua vida, para que a sua vida seja harmoniosa, certo? Para que você seja uma pessoa próspera, todas as 4 camadas elas têm que estar em equilíbrio, certo? Se você desequilibrar uma camada, consequentemente, as demais vão se enfraquecendo, Existe inclusive um ditado judeu, que ele é muito sábio, que ele diz o seguinte, que o maior caminho que existe, tá? O caminho mais longo é o que vai do bolso até o coração, tá? E é uma realidade. A gente sempre tem aquele intuito de nos proteger, De proteger o que é nosso e de nos garantirmos, certo? Então, visto pelo lado cabalístico, todo procedimento e sentimento que você tem com o dinheiro, tá? Ele produz uma energia e uma influência na sua vida. Então, vamos usar um exemplo bem prático, tá? Você trabalha, isso é uma coisa que agora todo mundo vai entender bem, e que todo mundo pensa. Você trabalha,
desse trabalho que você tem, dos ganhos que você tem que tirar uma parcela para pagar impostos, certo? Então o que você faz? Você não paga imposto, né? Sonega, vamos falar o português correto. Por quê? Porque você entende que se você pagar os impostos não são aplicados para a função que devia, né? Para a finalidade que eles foram propostos. No caso, a realidade que a gente vive, inclusive, atualmente, né, a maior desculpa é o quê? Eu não vou pagar imposto porque o imposto que eu pago é usado para financiar a corrupção, né, por exemplo. Quando você pensa assim, automaticamente você está enviando uma informação errada, uma informação trucada para o universo, né? E, consequentemente, isso te gera uma energia negativa e acaba tendo uma consequência de um resultado desfavorável de alguma coisa na sua vida, tá? Na Cabala é muito importante que você preste atenção nas justificativas que você dá para cada ação que você toma e para cada atitude que você tem, certo? Então, se você for ver pelo lado real do plano físico cabalístico, né, tudo que eu acabei de falar, a gente está sempre querendo segurar o que nós temos, né? Então, é muito importante distinguir o quanto disso, né, não é simplesmente uma desculpa para não dar. No caso, por exemplo, do exemplo que eu dei, né, o quanto disso, na verdade, não é uma desculpa para que você não pague os impostos. Então, isso é uma coisa que cada um tem que diferenciar. Agora vocês começam a entender que não existe um manual, não existe uma regra, vai dar consciência de cada um. É você que vai ter que saber entender. Não, eu não gosto de pagar imposto, mesmo que você pague, tá? A gente falei exemplo só negar para ser um caso mais drástico. Mas mesmo que você pague os seus impostos, mas se você paga seus impostos reclamando que o dinheiro vai para a corrupção, na verdade, quanto disso representa, isso é só você que vai saber dizer e que é você que precisa entender e se adequar, né, mudar sua forma de pensar, quanto disso não representa uma desculpa, né, para sua vontade de não pagar. É claro que ninguém quer pagar imposto, né, por isso que são impostos, né, você é obrigado, se não fosse imposto, se fosse compulsório, ninguém pagava, certo? Então, quando você tem esse tipo de pensamento, né, aparentemente as pessoas acham que estão sendo espertas. Só que quando passa a fazer isso, imagina que o dinheiro que você paga em impostos, você vai usar para aplicar em outra camada, certo? Em alguma outra coisa da sua vida. Ao fazer isso, né, tomar essa atitude, você está desequilibrando as suas camadas. Umas estão sendo mais potencializadas e outras estão sendo denegridas, certo? Então, o que acontece? Mesmo que você... É aí que acontece que as pessoas, por exemplo, vivem bem, moram numa boa casa, têm conforto, têm patrimônio, vamos falar, né? Que a gente está falando, tem dinheiro, mas tem uma má qualidade de vida no plano intelectual, né? Então, toda ação que você toma pelo lado cabalístico, tá? Ela vai te gerar uma consequência que às vezes é bem mais difícil do que de consertar, né? Por exemplo, você toma uma atitude dessa às vezes, aí do nada as coisas começam a quebrar na sua casa, né? Quebra a geladeira sem esperar, e você começa a ter gastos inesperados, o seu carro quebra, né? Aqueles imprevistos que surgem. Então isso é uma visão que você tem, que sempre são consequências, né? Vamos pensar de outra forma, né? Pelo plano, do lado plano físico agora. Você trabalha muito, trabalha bastante, por quê? Porque você quer dar segurança para sua família, você quer dar conforto, você quer dar o melhor para eles, né? Só que em contrapartida, por todo esse trabalho que você tem, e acontece com a maioria das pessoas, você acaba não dando a atenção, né, que a sua família precisa, que seus filhos precisam, que a sua esposa precisa, né? E então o que acontece? Você está criando um desequilíbrio entre as camadas, né? Vai ter um momento, vai surgir uma determinada situação em que você vai ter que usar o dinheiro para colocar em outra camada. Então o que a gente vê? Um exemplo bem prático, todos esses exemplos que são exemplos que a gente convive no dia a dia, né? Você trabalha para dar sustento para sua família, dar conforto, dar tudo que a sua família quer. Em compensação, você negligencia com atenção com seus filhos, com atenção com a sua esposa, né, com a sua vida familiar. E em contrapartida, chega uma hora que você tem que fazer o quê? Esse dinheiro que você está ganhando, né, para o sustento,
como você está desequilibrando uma das camadas da sua vida, certo? O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai ter que pagar um psicólogo, por exemplo, para o seu filho, né, para fazer um tratamento de terapia. Ou, dependendo da circunstância, você vai acabar gastando com divórcio, né? Então, acabam surgindo situações que, se você analisar, elas acabam custando até mais caro, né, do que se você usasse o seu dinheiro dentro da sua camada específica, tá? Então vamos entender agora como exercitar a conquista da boa fortuna, né? Então a primeira coisa, administre suas finanças da melhor forma possível, ou dependendo de como você administra, administre melhor, tá? Então, como que você faz isso? Criando uma consciência. Pega um pedaço de papel, bem prático mesmo agora, né? Como eu falei agora, a gente vai ver isso daí na realidade. Pega um pedaço de papel, dobra ele em 4, assim, desdobra, né? Faz um risco, e em cada canto, em cada quadrado do papel, você escreve o nome de um plano físico. Escreve lá, o nome de um plano. Então você vai colocar num quarto lá, físico, no outro emocional, embaixo, por exemplo, intelectual, e embaixo do outro lado, espiritual. Tá? Então aí você vai pegar, cada um desses planos você já escreveu, já determinou o que é cada um deles. Agora você vai pegar e vai nomear essas áreas. Tá? O que você gasta em cada plano, quanto você empenha das suas finanças, quanto você empenha, tá? Em cada plano. Então você vai pegar, por exemplo, roupa, sapato, é mundo físico, certo? Então é o plano físico. A escola que você paga para os seus filhos é emocional. Você paga o condomínio para sua mãe, por exemplo, você paga o condomínio para sua avó, para alguém, emocional. Impostos, intelectual. Fez uma doação, espiritual. E assim você vai pegar, dentro desses planos, você vai pegar todos os gastos que você tem e vai colocar cada um relacionado dentro desses quadrados, certo? Então aí o que vai acontecer? Com isso, você vai conseguir saber o quanto que como você está distribuindo, né, a sua riqueza, quanto você está investindo em cada um dos níveis, em cada camada. É lógico que não tem que ser exatamente 25%, né, em cada nível. Você não tem que pegar, por exemplo, eu ganho, por exemplo, R$10, eu tenho que colocar R$2,50 no físico, R$2,50 no emocional, R$2,50 no intelectual, R$2,50 no espiritual. Né? O importante é que você se sinta confortável com esse investimento que você está fazendo em cada camada. Então que você analise, e eu volto a falar de novo, certo? Não existe uma fórmula. Isso aí vai da consciência de cada um. Por isso que agora vocês vão entender aquela parte mais chata do começo, né? Que é uma parte, assim, vamos dizer, mais até teórica, né? De se entender o que era o dinheiro, qual a finalidade do dinheiro e entender que, na verdade, o dinheiro são seus desejos. Para que agora você possa começar a perceber, né, corretamente, sem se enganar. Ninguém vai te cobrar. Tá? O benefício é para você mesmo ou o prejuízo é seu próprio. Você não pode se enganar a si mesmo, né? Vai ter as consequências. Então vamos dar um exemplo bem prático. Tá? Vê como é que está essa distribuição que você está fazendo, né? Em cada camada, em cada plano, e percebe qual que está em excesso e qual que está em escassez. Certo? Um exemplo, por exemplo, da gorjeta. Pela visão cabalística, as gorjetas são um presente, tá? É claro, desde que não seja em benefício próprio, né? Com expectativa se você dá a gorjeta com expectativa de ter um retorno, de ter um benefício, ela já não tem, não vai representar um presente, né? Se você dá a gorjeta porque você entende que a pessoa fez um serviço que te deixou satisfeito, que a pessoa merece, na verdade, né, aquilo porque te trouxe uma satisfação, tá? É um presente. Contrapartida, se você pegar e dar a gorjeta, porque não, eu vou voltar aqui a semana que vem, eu vou conseguir ser atendido mais rápido, né, facilidade, aí já vai ser negativo, tá? Então você já vai estar, em vez de equilibrar a camada, você vai estar desequilibrando
essa camada, tá? Então você nunca pode ver nada que você faz no plano, por exemplo, emocional ou no plano espiritual como um investimento, né? Você tem que pensar da seguinte forma: você tem que dar riqueza para todos, você não pode querer a riqueza para si mesmo, tá? Quando você quer acumular, né, aí a expressão correta, só para si e deixa os outros sem nada, você está fazendo investimentos negativos, tá? Por mais que você acumule em cada camada, tá? Entenda o seguinte: o dinheiro, ele é uma energia, e como toda energia, ela tem que circular. Se você pegar a sua geladeira, a sua televisão, qualquer coisa, o seu carro, desliga um polo da tomada ou desliga um polo da bateria, o que acontece? Não, ele para. Por quê? Porque a energia não circula, tá? Então, quando você faz o dinheiro circular por vontade e por simpatia, né, você vai ter uma interação maior com todo mundo, com todo o universo, com todo o meio. E assim você vai perceber que o universo vai acolher isso daí como um agrado e vai te gratificar de alguma maneira, tá? Claro, você falar, não, então eu tenho que virar um monge? Claro que não, tá? A ambição é muito importante, não pode se confundir com a ganância, tá? É importante que se tenha vontade de enriquecer, certo? Eu quero que vocês entendam, eu não estou falando que ninguém, não, então eu não quero ser rico. Não, você tem que querer enriquecer. É muito importante que você tenha vontade, porque aí você enriquece. Se você não tem vontade, você não vai conseguir, tá? Só que você tem que pensar no seguinte: para que você enriqueça, você tem que pensar não só em enriquecer no plano físico. Agora vocês começam a entender quando eu comecei a associar lá naquela primeira parte, né? Até porque eu separei as partes, que é para tempo de vocês acomodarem as coisas que vocês, né, que vocês estavam aprendendo, absorverem aquilo que eu passei na primeira parte, tá? Tem que entender que a riqueza, na verdade, é uma consequência de como você equilibra os seus planos, certo? Então, você tem que ter vontade de enriquecer, mas não só no seu plano físico, né? A riqueza deve estar equilibrada em todos os planos: no físico, no emocional, no intelectual e no espiritual, certo? Então, quando você faz isso, tá? Você está fazendo, como eu falei antes, uma gentileza para o universo, e ele vai te retribuir. Pensa da seguinte forma, tá? Ninguém é tão pobre que não pode dar algo para alguém, e nem é tão rico que não possa receber nada de ninguém. Então você deve sempre exercer a sua vida nos 4 planos, ou nos 4 níveis, ou nas 4 camadas, como quiser chamar: no físico, no emocional, no intelectual e no espiritual, certo? Assim, mesmo que você seja pobre financeiramente falando, tá? Não se isenta de pagar o imposto. Por quê? Porque é uma coisa que você tem que fazer, certo? É um plano que você tem que equilibrar, né? Então, quando você paga imposto, não reclama, paga. Se ele está sendo usado para corrupção, sendo desviado para outra coisa, tá? Aí é problema de quem está fazendo isso. É ele que está desequilibrando os planos dele. Você faça com boa vontade, faça a sua parte. É lógico, se você fizer, também pensar, não, eu vou fazer isso porque assim equilibra um plano, é o que eu falei. Tem que ser feito, o investimento em cada plano tem que ser feito de forma desinteressada. Quando ele começa a passar em benefício próprio, aí você já vê que também não entra só o lado do dinheiro, tá? O lado físico. Quando você pensa, por exemplo, não, então eu vou pagar meu imposto, eu não vou reclamar, tal, porque assim eu vou ter alguma coisa de volta. Você já está desequilibrando o seu plano espiritual, ou depende da forma como você faz, o seu plano espiritual. Diretamente, com certeza, você vai estar desequilibrando o seu plano físico, tá? Então você vai estar comprometendo o seu patrimônio. Entenda que a riqueza é uma construção da alma, é uma construção do caráter, tá? E ninguém consegue ficar de fora dessa regra, tá? Essa sim é uma regra e é uma lei, né? Só para vocês terem noção, né, no hebraico, a palavra parnassá, ela quer dizer prosperidade. Representa prosperidade, que quer dizer nada mais do que o bom sustento, tá? Que é o que todo mundo deve conhecer na vida, é o princípio do bom sustento. A fortuna, ela não se resume apenas
a dinheiro, tá? Então pensa o seguinte, a fortuna é um parnassá, tá? Em todos os planos, ou seja, é a distribuição da riqueza em cada camada, né, da sua vida. É basicamente a lei da causa e do efeito. O mundo físico é uma consequência de como você materializa os fluxos divinos, né? Ou depende, cada um chama como quer, tá? Mas basicamente é como você materializa esses fluxos. Quem sente culpa, tá? Perde a prosperidade. Então volto a frisar de novo. Vocês veem que tudo depende muito da sua consciência, de você se conhecer, se conscientizar e entender os seus sentimentos, tá? Não é nenhum pecado você ser rico. Pelo contrário, você não tem que, se você tem muito dinheiro, você não tem que se sentir culpado, tá? Porém, você deve pensar o seguinte: se você é muito rico, deseja a riqueza também para os outros. Você não pode criar para si mesmo, certo? Você não pode querer acumular tudo sozinho. Então, se você fizer isso, passa a ser negativo, independente de como você distribui nas suas camadas, né? Se você tem tudo, você não está dividindo nada com ninguém. Então, você já está comprometendo pelo menos a sua camada, ao seu plano para o lado aí espiritual, tá? Tenham sempre em mente que o dinheiro é uma energia, e como toda energia, ele tem que fluir, tá? Energia estagnada, todo mundo sabe que é perigoso e é um desastre, né? Você pode ver que toda energia que se acumula, uma explosão de uma bomba, o que é? Nada mais que energia acumulada, energia estagnada e confinada numa coisa chamada, ela não tem como se expandir e ela acaba explodindo, tá? Então, isso é muito importante. O dinheiro é uma energia, então como toda energia tem que circular, tá? Então agora vamos entendendo isso, vamos explicar o que fazer para ter a prosperidade, né? Vamos ver de uma forma prática. Primeiro, organize o seu dinheiro. Quando você pega o dinheiro, tá? Coloca na sua carteira, por exemplo, quem guarda o dinheiro na carteira, deixa as notas arrumadas, organizadas, esticadas dentro da carteira, tá? Não amassa, né? O pessoal pega, por exemplo, mulher, principalmente quando está com pressa, o que ela faz? Ela pega o dinheiro e joga dentro da bolsa de qualquer jeito, ou as pessoas pegam, põem, né, com pressa, o homem mesmo coloca dentro da carteira, enfia, amassa tudo, tá? Então nunca deixe seu dinheiro de qualquer jeito. Arrume o seu dinheiro, organize, não deixe dobras. Por quê? Porque é energia. Então a energia, quanto mais livre ela tiver, melhor, tá? Se você coloca no bolso, faz um monte de dinheiro, faz uma dobra central e coloca no bolso, né? A maioria das pessoas faz o quê? Pega o dinheiro e já coloca dentro do bolso, todo amassado, vai socando aquele monte, faz um monte, tá? Não vai socando o dinheiro dentro do bolso. Dobra o seu dinheiro, tá? Não deixa amassar, cuide, tá? Moeda, outra coisa que todo mundo faz. Primeira coisa que você faz, pega a moeda, joga no console do carro, joga no cinzeiro do carro, né? Ou então que guarde em algum lugar, né? Mas ninguém dá muita importância. Mas guarda lá e esquece pelo resto da vida, tá? Não. Da mesma forma que o dinheiro, você pega uma moeda, não joga em qualquer lugar, não joga dentro da bolsa, tá? Guarda num lugar apropriado, pode ser uma bolsa de moedas ou de alguma forma, tá? Mas não joga de qualquer jeito, né? Em qualquer canto. E lembra, não acumule as moedas. O que você faz? Pega essas moedas, mas eu vou carregar moeda? Troca. Vai no bar, no restaurante, no amigo, vai no banco. Troca essas moedas por dinheiro em papel, né? Que aí você vai fazer circular. Por quê? Porque acumular a moeda é dinheiro, né? Agora, por isso que eu queria que vocês entendessem muito bem que nós perdemos aquela 20 e poucos minutos, né, da apresentação para entender o que é o dinheiro, tá? E o dinheiro é uma energia. Então, da mesma forma, as moedas, que o papel não pode ficar acumulado, né? Se você tem dificuldade de usar a moeda ou não gosta, troca, junta um pouquinho ali, uma semana, vai lá e troca por uma nota de R$1, de R$10, de quanto você juntou, tá? Segunda coisa, proteja o seu dinheiro, tá? Coloca na sua carteira qualquer tipo de proteção que você acredite, né? Proteção espiritual, um símbolo espiritual, qualquer coisa que ajude você a proteger
o seu dinheiro. Existe um conceito, inclusive, que muita gente segue, né? As pessoas falam, mas não sabem o porquê disso, né? Muitas pessoas carregam dentro da carteira uma nota de $1, né? Fala, não, porque me falaram que dá sorte, né, carregar. Na verdade, a nota de $1, ela tem vários símbolos espirituais de proteção, tá? Contra a ganância, contra a inveja, né? Por exemplo, tem a pirâmide, tem um monte de símbolos, né? Quando a nota já foi feita com esse intuito, né? Só que a maioria faz isso sem saber por quê. Então agora você já sabe. Quer ter uma nota? Pode. Quer botar a imagem de um santo? Qualquer coisa que você tenha fé e que você acredite que dê proteção espiritual, né? Proteção contra a inveja, a ganância dos outros, tá? Terceiro, e óbvio, né? Faça uma administração financeira, tá? Não gaste mais do que você ganha, porque senão você nunca vai conseguir se equilibrar nada, por mais que você ganhe, né? Se você não tiver, aí que entra aquilo que nós estávamos falando no começo. Controle os seus desejos, você não pode ser controlado pelos seus desejos. Senão você ganha 1.000 hoje, você gasta 2.000, você gasta mais. Amanhã você está ganhando 2.000 e gastando 3. E assim daqui a pouco você está ganhando 1 milhão por mês e está gastando 2. Né? Então você nunca vai conseguir se equilibrar em nada. Então nunca gaste mais do que pode. Controle, não seja escravo dos seus desejos e não deixe que seus desejos te controlem. Não deixe o dinheiro te controlar. Controle você, os seus desejos e, consequentemente, você vai controlar o seu dinheiro. Tá? Vendo por um lado cabalístico, você deve fazer um apontamento antecipado dos seus gastos. Né? Se você tem uma conta para pagar, seja daqui a alguns dias, o que você faz? Anote em uma caderneta. Muita gente faz o quê? Pega lá um papel, tem que pagar isso, anota, né? Os gastos depois que gastou para saber quanto gastou para controlar. Faça diferente, tá? Anote, pega uma caderneta específica para isso, anota os seus gastos, tá? Então você anota lá, você tem uma conta para pagar, mas eu não tenho dinheiro, não importa. Anota. Quando você faz isso, você está demonstrando a intenção, certo? Você está mandando uma mensagem para o plano astral, tá? Que você tem a intenção de pagar aquilo que você quer pagar aquilo, né? Então que aí entra a parte do equilíbrio das camadas, certo? É a intenção descondicionada, tá? Não tenho dinheiro, mas tudo bem, então não vou pagar porque eu não tenho dinheiro. Pode até não ter dinheiro na hora, mas você tem a intenção de pagar. Então você manda uma mensagem positiva, né, para o universo e de alguma forma você pode ter certeza que ele vai te retribuir. Então anota lá, por exemplo, conta tal. Na frente você anota, né, a conta, na frente anota o valor e na frente anota o plano, certo? Ou a camada, né, física, intelectual, espiritual ou mental. Por quê? Para que com isso você organize não só as suas camadas, como você consiga mentalizar isso que você precisa, certo? Então, por exemplo, vou pagar a escola da minha filha. Você escreve lá, escola filha, valor tanto, plano emocional, tá? Para ficar bem claro como distribuir isso, tá? Repito, toda vez que você escreve, você coloca intenção de desejo de fazer aquilo. Outro detalhe, faça a lápis as anotações, nunca a caneta, certo? É coisa de mafioso? Não, não é. Por que a lápis? Tá? A composição, o lápis escreve com grafite. A composição do grafite é puramente carbono. E o carbono é o principal elemento químico básico na constituição de tudo que existe no universo. Tudo que existe material tem carbono e a maior parte da sua composição é de carbono, certo? Quarto, seja o menos reativo e mais agradecido. O que significa isso? Você tem que pagar uma conta de luz, por exemplo, uma conta de água, uma conta de telefone. O que você faz? Você pega a conta, sua mulher te dá a conta, você olha, nossa, mas tem que pagar tudo isso de conta, né? Isso é ser reativo, tá? Então, em vez de ser reativo, seja mais agradecido. Lembra do seguinte, se você tem que pagar a conta de água, a conta de luz ou a conta de telefone, é porque você usou.
certo? O que vem lá para você pagar é o que você usou. Ah, mas eu pago tudo isso porque eu desvio dinheiro. Então voltamos naquela primeira parte que nós estávamos falando lá no começo, certo? Até onde é desculpa para não pagar ou para não querer, para querer proteger, né, o seu patrimônio, certo? Nunca deseje nada de graça. Tenha sempre em mente que tudo que você tem, certo? Da mesma forma que muitas coisas você faz e os outros têm, mas tudo que você tem, alguém teve que fazer um sacrifício para você ter aquilo, certo? Assim como muitas coisas que você faz, alguém tem porque você fez o sacrifício para ter, tá? Então nunca queira nada de graça, certo? Tudo que você compra exigiu o esforço de alguém de alguma forma. Não importa qual forma, mas de alguma forma exigiu esforço de alguém para aquilo, certo? Quando você faz isso, você automaticamente está equilibrando os planos. E não gera o sentimento de culpa, que foi o que a gente falou lá no começo, tá? Quinto, quando você recebe o seu salário, estimula o movimento, certo? Doe, compre alguma coisa para você, certo? Para alguém, dê um presente, não importa o valor, pode custar um centavo, tá? A energia precisa circular, lembra que o dinheiro é uma energia, então o que você faz? Compre, faça circular, certo? Não deixe estagnado, certo? Não junte dinheiro se você não tem objetivo. Então você fala, mas eu vou sair gastando? Não, você não vai sair gastando, né? Porque aí você vai estar indo contra o que eu falei lá agora há pouco, né? Controle os seus gastos, não gaste mais do que você pode, controle os seus desejos. Mas o que acontece? Quando eu falo não guarde se você não tem um objetivo, por exemplo, você quer comprar uma casa própria, você quer comprar um carro novo, uma televisão, uma geladeira, um cachorro, o que seja, certo? Então você vai guardar dinheiro, juntou aquele valor para aqui, você tem um objetivo para aqui. Então esse dinheiro é para trocar meu carro, comprar um carro novo, para comprar minha casa. Custa X. Juntou aquele X, você vai lá e compra, certo? O que eu falo que é assim, não acumular, por quê? Você não pode controlar o princípio do movimento, tá? Pensa no seguinte, você já reparou aquele dinheiro que você gasta, né, muita gente tem aquela poupança que nunca tem, porque na verdade sempre acaba indo embora. Não, eu tenho essa poupança para uma emergência, para quando eu precisar, né, ou para quando eu ficar velho. O que acontece? Você nunca consegue manter aquela poupança. Por quê? Porque não tem um objetivo, certo, para aquilo. Você guarda para se precisar. Se precisar em quê? Você vai ficar doente, o seu carro vai quebrar, a sua geladeira vai queimar. Então, guarde sempre com um objetivo específico. Por que nunca aquela poupança que todo mundo fala, não, pô, mas eu não consigo fazer uma poupança, eu guardo, né? Aí o que acontece? Acontece o imprevisto. Né? Você chega lá e fala assim, não, esse mês me sobrou 100 reais, R$1 no meu salário, eu não vou precisar dele, eu vou guardar para um imprevisto. O que acontece no dia seguinte? Acontece alguma coisa, você gasta aquele R$1, se não gastar mais. Tá? Então lembre-se, a energia tem que circular. Tá? E claro, não vai gastar, jogar dinheiro fora, gastar mesmo que você ganha. Né? Quero que vocês entendam. Eu não estou falando para vocês saírem esbanjando, mas tem um objetivo, guarda dinheiro, mas guarda para quê? Eu quero comprar um carro, então guarda, certo? Sempre tem alguma coisa que eu falei, são desejos, então você controla os seus desejos. Por mais dinheiro que você tenha, sempre você vai tendo o desejo de ter mais alguma coisa. Isso é controlar o dinheiro, e é assim que você consegue fazer a sua riqueza, tá? Vamos para o sétimo, tá? Esquece a ideia que o dinheiro está sempre faltando. Tá? O dinheiro nunca falta. O dinheiro é energia nunca falta. Certo? Quando a gente fala energia, eu estou falando de energia no geral, não estou falando de energia elétrica, da luz. Tá? Então a energia nunca falta. Tira essa mentalidade da sua cabeça, tá? Que o dinheiro está sempre faltando. O dinheiro nada mais é do que a materialização dos seus desejos. Lembra que a gente viu lá na primeira parte? Entendeu? Então, esquece esse conceito, tá? E pensa no seguinte, você fala assim, mas eu quero tal coisa e não posso, então o dinheiro está faltando. Não está. Volta a falar, será que você realmente precisa saciar todos os seus desejos? Até onde são caprichos desnecessários e até onde é necessário? Certo?
Oitavo, tenha sempre em mente os seus objetivos internos, os seus conceitos, os seus valores, tá? Isso só vai acontecer quando você se der conta de qual o seu verdadeiro trabalho, qual a sua função, a que você veio a essa existência ou a esse planeta, chame como quiser, cada um da sua forma, tá? Sempre que você faz algo que você não gosta, você está se contrariando. E toda vez que você se contraria, você está se traindo, né? Aquilo que a gente acabei de falar antes lá. Você não tem como enganar a si mesmo, certo? Então, quando você descobre a sua verdadeira função aqui nesse planeta, você vai passar a utilizar os seus talentos naquilo que te faz bem. Conheça os seus talentos principalmente, tá? Então você vai passar a usar os seus talentos naquilo que te satisfaz. Com isso você vai se sentir satisfeito e a satisfação vai te trazer, consequentemente, recompensas, tá? Nono, pare de associar o tempo ao dinheiro, certo? As pessoas costumam associar, não, eu estou parado, aqui eu estou deixando de ganhar dinheiro, eu tinha que fazer tal coisa, eu estou aqui perdendo tempo, não estou ganhando, tá? Nunca mais associe tempo ao dinheiro, tá? Se você se concentra que os seus ganhos são apenas material, tá? Do seu lado material, do seu lado físico, você certamente vai empobrecer. Toda pessoa que tem a mentalidade, tá? Que todo o seu investimento tem que se concentrar para o lado material, pode ter certeza que ele empobrece, certo? Lembra que a gente tem que equilibrar sempre os 4 planos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, pensando por essa forma que eu acabei de falar, né, se fosse analisar com a maioria das pessoas, eu estou perdendo tempo, porque eu não estou ganhando nada, certo? Pelo contrário, o tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não estou perdendo meu tempo, certo? Eu estou prosperando, porque de alguma forma eu estou investindo em um conhecimento que seja para uma pessoa, de todos que estão assistindo, que uma pessoa, que ninguém assista, que uma pessoa assista, tá? Ou mesmo que ninguém assiste, mas eu estou fazendo um investimento para levar algum conforto para alguém, levar alguma coisa em benefício de alguém. E faço desinteressadamente, porque senão estaria vendendo esse vídeo e não estaria fazendo de graça, tá? Então, sempre, certo? Não associe mais o seu tempo ao dinheiro, tá? E entenda de uma vez por todas que você só vai entender as suas dificuldades e você só vai superar as suas dificuldades se entender os reais motivos da sua existência, tá? Essa é a única forma de você conseguir a chave, o segredo, o código, como muita gente fala por aí, tá? Que vai entender os padrões que acontecem na sua vida, certo? Que vai fazer você entender padrões que foram pré-determinados por você mesmo para esta existência, ou dependendo do caso, que lhe foram atribuídos, certo? E que você tem que cumprir. De alguma forma você vai ter que cumprir, tá? Se você quer trazer prosperidade, riqueza para a sua vida, entenda o seguinte: primeiro você tem que entender o seu lado, o seu plano espiritual, equilibrar o seu plano espiritual, tá? Quando você é capaz de entender o real motivo da sua vida, da sua existência, quando você conhece e descobre a missão que você tem que cumprir na sua vida, você vai passar a controlar o seu destino. Como eu falei pela primeira parte, você não vai deixar que ele aconteça de uma forma pré-programada, aleatória, que você desconhece, tá? Se você puder descobrir, enxergar o histórico da sua existência, você vai ver que o universo sempre te coloca num processo cíclico, volto a falar isso, onde as mesmas coisas sempre acontecem e pode notar que acontecem da mesma forma. Por quê? É para forçar com que você evolua através do seu livre-arbítrio, que você use ele e que com isso você evolua, mudando suas escolhas e o seu comportamento. E dessa forma você vai determinar o seu futuro.
Volto a repetir, se você continuar fazendo o que sempre fez, da mesma forma que fez, se comportando como sempre se comportou, vivendo como sempre viveu, deixando que tudo aconteça de uma forma pré-determinada e aleatória ao seu controle, certo? Um ciclo pré-estabelecido, você nunca vai obter resultados diferentes na sua vida. Encerramos. Espero que vocês tenham entendido parte, que essa apresentação seja útil para alguns de vocês, ou de alguma forma, que vocês apliquem na sua vida e que consigam prosperar e ter uma vida melhor. Um abraço para todos, viva cada dia melhor e obrigado pela atenção.